A mensagem que você vai ouvir hoje, o plano de Deus para a sua família, compartilhada pelo pastor Voddie Baucham na Conferência Mulher Verdadeira de 2010, baseia em grande parte em um dos princípios fundamentais do movimento Mulher Verdadeira. A mulher cristã madura tem a responsabilidade de deixar um legado de fé, discipulando mulheres mais novas na palavra e nos caminhos de Deus, e sendo exemplo de feminilidade frutífera à geração seguinte. O pastor Baucham argumenta de forma poderosa e inspiradora que é imprescindível moldarmos nosso caráter e o nosso lar segundo o padrão estabelecido pela palavra de Deus. Mesmo que nosso passado ou as nossas circunstâncias atuais pareçam contrários a esse ideal, porque no fim das contas é o Senhor quem faz a obra em nossas vidas. Ele é suficiente. Essa mensagem faz parte de uma série de 8 ensinamentos ricamente bíblicos que acompanham o estudo do livro Mulher Verdadeira, Design Divino, escrito por Nancy DeMoss Wolgemuth e Mary Kassian. As leitoras têm sido abençoadas por esse conteúdo legendado ao longo de vários anos, enquanto aprofundam seu entendimento do chamado de Deus para a mulher cristã. Hoje estamos apresentando a terceira mensagem desta série em sua versão dublada. Para assistir a todas as mensagens em vídeo, você pode acessar o nosso canal no YouTube ou visitar o site www.avivanossoscorações.com e clicar na aba Mulher Verdadeira. Os links para esses recursos estarão disponíveis na transição deste episódio que você encontra em nosso site. Fique agora com o pastor Voddie Baucham, enquanto ele lança mais um pilar nesta série sobre a feminilidade bíblica. Vamos orar juntos? Pai, estamos gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos neste lugar. Voltamos nossas mentes e corações a Ti, nesta conversa de mão dupla que é a adoração. Nós temos o privilégio de falar com o Senhor pela fé, sabendo ser verdadeira. E então, ansiosamente, aguardar a sua resposta, falando a nós claramente pela Bíblia, nos tocando por toda a vida, desafiando, mudando, transformando, nos moldando a própria imagem de Jesus Cristo. Esperamos muito por esse momento. E pedimos que fale, Senhor, pois seus servos querem ouvir o que o Senhor nos tem preparado. Em nome de Cristo e por Ele, amém. É muito bom estar aqui com vocês nesta noite. Eu esperava muito por isso. Eu acredito que muitos homens por aí devem estar com inveja por eu ter essa oportunidade. Meu filho Trey está aqui comigo. Ele tem 17 anos e viaja comigo há 3 anos e meio. Se vocês virem um jovem alto, magro, bonito, um moreno bem bonito andando por aí, deve ser o meu filho. E se ele aprontar, por favor me avisem. Eu tenho a chance, nesta noite, de preparar nossas mentes para este momento. Eu quero fazer isso dando um destaque a 2 coisas. No manifesto, se tiver aí, vocês podem pegar. Abrindo o seu folheto, na terceira coluna lá dentro, eu quero que vocês vejam algumas coisas que eu acho extremamente relevantes para esta mensagem. Bem lá está escrito Plano de Deus. Vocês acharam? Está na terceira coluna. Plano de Deus. O plano para os gêneros é maior que o casamento. Todas casadas ou solteiras devem realçar a feminilidade nos vários relacionamentos ao exibir uma visível modéstia, sensibilidade e brandura de espírito. Agora veja o terceiro tópico, mulheres cristãs maduras. Essas mulheres têm a responsabilidade de deixar um legado ao discipular as mais jovens na palavra e nos caminhos de Deus, sendo exemplos para a próxima geração de uma feminilidade frutífera. Amém, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Isso é bom ou não é? À luz disso, nós vamos a Tito, capítulos 1 e 2. Nós vamos voltar
E eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Nós vamos a Tito, capítulo 2. Eu quero ir avisando que alguns preletores nesse final de semana vão falar de Tito, capítulo 2. Eu vou dar a vocês uma visão panorâmica desta passagem nesta noite. Nós vamos olhar para ela de uma perspectiva bem ampla hoje. E eu quero juntar tudo isso. A Nancy disse ao me convidar, eu quero que abra. Sempre procuramos um pastor para a abertura, para falar às mulheres como pastor. É um privilégio para mim e eu quero falar sobre feminilidade no contexto do ministério da igreja local. Nós vemos em Tito 2 a feminilidade no contexto do ministério da igreja local. E para fazer isso, eu quero que vocês vejam o seguinte. Deus nos dá uma imagem em Tito 1 e também em Tito 2 do que Ele tinha preparado para a nossa santificação, preparado para o nosso discipulado. Como Deus molda nossas vidas como cristãos de muitas formas que Deus usa nesse processo. Eu destaco 3 ferramentas que vemos aqui em Tito 1 e Tito capítulo 2. Eu vou apresentá-las vendo essas passagens na Bíblia. Elas são as seguintes. Número 1. Homens e mulheres de Deus maduros na igreja. Homens e mulheres de Deus maduros na igreja. Cada palavra dessas importa, correto? Homens e mulheres de Deus maduros e na igreja. Tudo importa. Segundo, Ele nos dá, e eu acho que essa é a parte mais controversa dessa mensagem. E para quem não me conhece e nem o meu ministério ou pregação, saibam que eu evito controvérsias ao máximo. Eu não gosto nada de controvérsias. Nada mesmo, eu não gosto. Portanto, é difícil para mim. Muito bem. Número 2. Deus nos dá presbíteros e pastores, santos e viris. Vou repetir. Presbíteros e pastores, santos e viris. Vocês vão entender porque eu ponho a palavra viril bem aqui, certo? Presbíteros e pastores, santos e viris. Esse é o número 3. Nos dá lares biblicamente edificados. Lares biblicamente edificados. Deus nos dá essas 3 coisas. E eu sempre falo isso para as mulheres. Então, vou dizer isso logo de cara, certo? Eu não pretendo generalizar aqui. Mas há algumas diferenças que eu posso ver entre homens e mulheres nesses anos de ministério. Por exemplo, uma diferença que eu posso ver entre homens e mulheres nesses anos é esta. Os homens, em uma conferência para me conhecer, querem saber o que eu faço. Sabendo o que faz, te conhece. É assim que o homem vê. Já a mulher, se ela quer te conhecer, ela quer saber com quem se relaciona. Amém? Alguém? Sim, eu sei o que faz, mas me fale sobre sua esposa e filhos. É assim que conhecem alguém. Outra coisa que eu notei. Quando nós lidamos com o assunto falando para as mulheres, é assim que interpretam o que diz. Elas ouvem, mas elas dizem, pode funcionar numa situação ideal. Mas eu tive tal problema e tal problema. Será que dá para falar especificamente para que eu saiba o passo a passo a se dar para que a minha situação seja solucionada nesse contexto? Que coisa! O que vocês precisam saber? Eu vou dar a vocês uma ilustração do ideal hoje. A segunda coisa a saber. Ninguém nesta sala está vivendo dentro do ideal hoje. Amém? Então, eis o que nós vamos fazer enquanto nós examinamos o ideal. Quando eu falar uma coisa que se encaixe em sua vida, eu quero que vocês digam amém e agradeça a Deus por sua graça e misericórdia por trazer essas coisas para as suas vidas. Porque isso é a misericórdia, a graça e a providência de Deus que põe cada peça encaixada no lugar certo, encaixando a sua vida. Agradeça a Deus por isso. Segunda coisa a fazer. Você vai admitir, confessar e se arrepender ao reconhecer coisas erradas na vida por causa do pecado.
É a terceira coisa a fazer. Implore a Deus para mudar as coisas erradas em suas vidas, porque estão fora do seu controle. E a quarta coisa a fazer. Você vai buscar a Deus por essas coisas sem desistir pelo que não tem. É o que você vai fazer. E eu falo isso a você agora, antes de nós começarmos. Ninguém aqui vai poder dizer, essa sou eu. A maioria de vocês aqui vai reconhecer, sabe, seria ideal, mas meu marido, seria ideal, mas minha igreja, seria ideal, mas minha família, seria ideal, mas... Vamos deixar todos esses mais de fora hoje. Vamos reconhecer que estamos iguais, guardar os argumentos e vamos ouvir, sem distração pelo que nós não temos. Podemos fazer isso? Amém. Então vamos lá. De trás para frente. Tito capítulo 2. Primeira coisa. Homens e mulheres de Deus maduros na igreja. Este é um presente que nos é dado, que Deus nos dá para nosso discipulado, amadurecimento e crescimento em Cristo. Veja o versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos idosos, que eles sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. É o quadro dos mais velhos. Como devem ser. Como esta é uma conferência de mulheres, não vamos gastar tempo aqui, por algumas razões. A primeira, se gastarmos tempo aqui, contarão aos seus maridos o que eu disse que deveriam ser e... não vão me usar assim. Homens devem ser. Veja o segundo, verso 3. Quanto às mulheres idosas, que elas sejam sérias em seu proceder. Note que a respeito de um e outro nós vemos como deveriam ser. Nós falamos de caráter. Quer dizer, homens e mulheres de Deus maduros na igreja. Não só maduros no trabalho da igreja. Há dois tipos de gente que foram, sabe, pecadores. No mínimo há dois tipos. Há um tipo que foi um pecador. Todos somos salvos pela graça e vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Há aqueles que viveram no mundo experiências totalmente bravas e não são mais assim. E há um outro tipo que não é assim porque Deus cuidou da sua vida e a transformou. Está sendo moldada à imagem de Cristo. Ela foi salva e foi liberta, e esse processo de santificação cria raízes nela como resultado da justificação que encontrou em Cristo. E glória a Deus por elas todas. Mas há um segundo grupo aqui que não atuam mais como antes. E isso porque não aguentam mais. Se não disse amém, diga ai. Eu falo sobre santidade. Eu falo sobre caráter aqui. E isso não é automático só porque as pessoas ficaram mais velhas. Esse caráter todo é formado com o tempo como resultado da nossa justificação e seu fruto, a nossa santificação. Estamos falando disso. E à luz disso, sobre os homens mais velhos devem ser temperantes, respeitáveis, nada pior que um idoso sem respeito. Amém? Ter autocontrole. A diferença entre um velho e um novo, basicamente autocontrole. Com o tempo, envelhecendo e amadurecendo em Cristo, a diferença é o autocontrole. Imagine um cara parado no semáforo. Outro jovem emparelha num carro esporte. E vai dar ruim. Imagine os dois carros, eles estão lado a lado, roncam os motores. Tudo bem, sou jovem, eu estou no meu carro e ele está no carro dele, ele está acelerando. Vamos correr. E agora chega um senhor naquele sinal, e ele é respeitável e sensato, mas tem um jovem com ele. Ô vó, estão acelerando. Nós podemos ganhar fácil. Podemos. Aí acende o verde. O avô sai bem devagarinho. Vô, por que você não... Veja, você disse que podíamos ganhar. Eu disse que podíamos. Para que provar? Sim, mas... Você tem... autocontrole.
A diferença entre um homem e um jovem. Veja o resto do texto. Sãos na fé, no amor e na constância. É a descrição. Descreve o caráter forjado no tempo. Agora, as senhoras. As mulheres idosas sejam sérias no proceder. Talvez pior que um homem idoso que não tem respeito seja uma senhora irreverente. Amém? Uma mulher irreverente mais velha. Posso passar um bom tempo falando sobre como ela é. Uma senhora irreverente. Mas eu vou dar apenas um exemplo para dizer o que eu quero aqui. Uma senhora irreverente. Essa é a marca de uma mulher desse tipo. Você a ouve muito antes de vê-la. Nas palavras do Forrest Gump, isso é o que eu tenho a dizer. As mais velhas sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, nem dadas a muito vinho, não caluniadoras. Mulheres, vocês precisam saber que têm um poder enorme na língua. Vocês têm um poder enorme para construir e também para destruir. Vocês usam mais palavras do que nós. E as usam com muito mais eficiência do que nós. Assim como o homem mais velho é exemplificado pelo autocontrole, uma senhora é exemplificada pela maneira como ela usa o discurso. Não dadas ao vinho. Sejam mestras do bem. É preciso entender que a imagem que temos aqui é de uma senhora que, como resultado de ter andado como um Deus, ter se amoldado à imagem de Cristo, abre a sua boca e saem pérolas de sabedoria bíblica. Ela fala a linguagem de Deus. O oposto de ser caluniadora. Ela é a imagem de Efésios capítulo 4, falando coisas apropriadas e adequadas para a ocasião, falando coisas construtivas, mas importantes, falando as coisas que encontramos nas palavras de Deus. Ela é uma mulher que fala a verdade de Deus. Mas não se trata de uma imagem. Tito 2 não é uma imagem de uma mulher que é professora da Bíblia. Essa não é a ideia que Paulo passa em Tito capítulo 2. Não pinta uma imagem de uma mulher que ensina diversas mulheres, mas de uma mais velha que relacionalmente fala com muita sabedoria a verdade de Deus para as mulheres que são mais jovens quando aparecem a ocasião e a oportunidade. E veja bem o final disso. A fim, verso 4. De ensinarem as mais jovens a amarem o marido e seus filhos. Isso não é incrível? Ensinarem as mais jovens a amarem o marido e seus filhos. Nós sempre pensamos no amor assim, porque uma mulher jovem precisaria ser treinada a amar o marido, porque não sabe. Mas por isso que ela se casou, pois o amava. Bem, talvez. Mas se foi criada aqui, ela não sabe o que é amor. Ela acha que o amor é uma força irresistível, incontrolável e sensual. E ela diz coisas como: é algo muito maior que nós. E diz coisas como: não escolhi me apaixonar por ele. Tem que falar assim ou não funciona. Ou diz coisas como: essa é a minha favorita. O coração quer o que ele quer. O que isso significa? Ela não faz ideia de como amar o marido. Não faz ideia de que seu marido é 70% água e o resto é puro ego. Nem sabe amar os filhos. As jovens não sabem como amá-los. Dizem coisas loucas como: eu amo meu filho, eu jamais bateria no meu filho porque eu amo meu filho demais. Elas precisam que uma mulher mais velha diga: se você ama o seu filho, use a vara. A serem sensatas, puras, cuidem da casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Que declaração! Para que a palavra de Deus não seja difamada. Em outras palavras, quando as mulheres mais velhas não treinam ou não ensinam as mulheres que são mais jovens,
a verdadeira feminilidade, de certa forma elas estão difamando a palavra de Deus. E por que isso? Nós vemos, por exemplo, em Romanos 1, na degradação da cultura. A ideia a partir de Romanos 1,18, vemos que o começo da degradação da cultura e o homem indo ao pecado e a rejeição do que nós vemos na revelação geral. Nós vemos que há um Deus e que Ele é o Criador de todas as coisas. Como resultado disso, nós temos o nosso senso de ordem, nosso entendimento de masculinidade e também de feminilidade. Se nós estivermos andando em uma cultura que nega a masculinidade e a verdadeira feminilidade, muitas coisas vão acabar acontecendo. Uma coisa que vai acontecer é isso. De acordo com Efésios capítulo 5, o casamento foi projetado para projetar o relacionamento entre Jesus Cristo e a sua igreja. A Bíblia nos diz o que é um homem e uma mulher, e ela nos diz o que é o casamento. Casamento é a representação gloriosa na terra de um relacionamento celeste entre Cristo e a sua igreja. Se eu decido não ouvir isso, mas eu, baseado na minha cultura que rejeita Deus, redefino masculinidade sendo efeminado, redefino feminilidade para que nada tenha a ver com a mulher, mas um homem biologicamente capaz de ter filhos. Redefino o casamento, negociando dessa forma um entendimento melhor do que tem o Criador do universo. O que eu faço é manchar a imagem do relacionamento entre Cristo e a sua igreja, desonrando assim a palavra de Deus, difamando ela. Eu não aceito isso. Essas coisas têm que ser ensinadas. Deus nos deu esse presente que é incrível. Homens e mulheres de Deus maduros na igreja. E esses relacionamentos entre homens e mulheres maduros da igreja e rapazes e moças da igreja, como mulheres maduras, vocês têm um papel muito importante. Devem se empenhar pela maturidade, viver com maturidade, exemplificar a feminilidade e não guardá-la para si, mas ensinar isso às mais jovens quando tiverem a chance e a oportunidade disso. Deus concede a você quando ainda não é madura, para que você possa ensinar às outras quando for mulher madura. Nos concede. Eu sei o que você está pensando. Eu sei, eu entendo isso, mas você não entende a minha situação. Eu gostaria de ser uma mulher de Deus madura, mas eu não tive um exemplo disso quando eu era mais nova. Deu para perceber que com o Pastor Bockham não tem desculpas, não é mesmo? E isso é tão importante, amada. Precisamos parar de olhar para as nossas circunstâncias e sentimentos. Precisamos crer no Senhor e na Sua palavra. Não importa o que aconteceu no passado, não importa como está o seu presente, nem o que será do futuro. Como a palavra diz, o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis com alegria perante a Sua glória. Glória a Deus, porque em Cristo não temos desculpas, temos esperança. É isso, temos esperança. Se você deseja se aprofundar nos fundamentos do movimento Mulher Verdadeira e conhecer as verdades que embasam a feminilidade bíblica e como elas impactam a sua vida diária, recomendamos que adquira os livros Mulher Verdadeira Design Divino e Mulher Verdadeira Design Interior, ambos escritos por Nancy DeMoss Wogemuth e Mary Cassian. Para saber como adquiri-los, visite nosso site avivanossoscorações.com e clique na aba Mulher Verdadeira. Lá você também encontrará informações sobre como organizar e conduzir pequenos grupos de estudo, a fim de percorrer essa jornada com outras mulheres. Caso você prefira um estudo mais leve, mas ainda assim robusto e transformador, recomendamos o nosso livreto Uma Jornada de 30 Dias pelo Manifesto da Mulher Verdadeira. Nele, você será conduzida por cada uma das declarações e compromissos do Manifesto Mulher Verdadeira, com passagens bíblicas para aprofundamento e perguntas que promovem reflexão e aplicação pessoal. É um recurso excelente para estudos individuais ou em grupo. Você pode adquirir uma cópia física por um valor acessível ou uma cópia digital por uma doação de qualquer valor.
Saiba mais acessando nosso site avivanossoscorações.com e clicando na aba Livros Livretos. Querido ouvinte, que bênção tem sido poder ouvir essas mensagens tão preciosas em nosso idioma, não é verdade? Volte amanhã para acompanhar a parte final dessa mensagem e descobrir quais são os 3 elementos que formam um lar piedoso. Um ambiente onde nossos filhos e filhas podem aprender a seguir os caminhos do Senhor. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.